Olá! Sancionada em 2006, a Lei Maria da Penha marcou uma importante conquista do movimento feminista no combate à violência doméstica. E em fevereiro deste ano, o alcance dessa norma foi ampliado pelo Supremo Tribunal Federal. Por decisão unânime, a Corte estendeu a proteção da lei a casais homoafetivos formados por homens e também a mulheres trans e travestis. Para entender o que essa mudança representa, eu recebo aqui no estúdio a Yara Antunes, que é professora do Departamento de Direito da UFOP. Professora, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e da Rádio UFOP. Eu que agradeço. E professora, para iniciar, eu gostaria que você começasse explicando o que é a Lei Maria da Penha e em quais casos ela pode ser aplicada. Eu acho muito importante a gente compreender de onde que vem essa lei, né? Por que ela existe hoje no ordenamento jurídico brasileiro, né? E ela vem a partir de um caso de uma mulher, que é a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu violência doméstica durante 23 anos. Em 1983, ela sofreu duas violências, né, gravíssimas. A mais grave delas foi com a utilização de arma de fogo pelo seu então marido, né? E o que ocasionou que ela se tornasse, né, uma pessoa com deficiência física, tetraplégica, e hoje ela é uma mulher usuária, né, de cadeira de rodas. Depois, no segundo momento de violência gravíssimo, ele tentou matá-la pela segunda vez, portanto, né, utilizando aí da eletrocução e do afogamento, né, com a utilização de energia elétrica na água, né, para que ela então falecesse. Ela não faleceu e diante dessas graves violências, ela então teve a coragem, né, de denunciá-lo. Ele só foi punido 19 anos depois, né? O caso de Maria da Penha foi denunciado, né, à Corte, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, e o Brasil foi condenado, né, porque se reconheceu uma total omissão, uma negligência, uma tolerância em relação a vítimas de violência doméstica. Então é por isso que, né, como você muito bem disse, em 2006 a Lei 11.340 foi trazida para o nosso ordenamento jurídico, e aí respondo objetivamente a sua pergunta, né? É aplicável aos casos de violência doméstica, se considerado no ambiente afetivo ali das pessoas, né? Em especial quando essa violência for ligada às mulheres, né? Lembrando que o artigo 2º da lei, ele fala expressamente que, independentemente de raça, de classe, de orientação sexual, de renda, de cultura, de nível educacional, de idade e de religião. Então, quer dizer, em qualquer dessas circunstâncias, não é só para mulheres em situação de classe não privilegiada, ou pelo contrário, de classes privilegiadas, mulheres brancas, negras, todas têm a proteção especial dessa legislação, envolvendo relacionamentos como casamento, união estável, noivado, namoros e etc. E agora falando sobre a ampliação da lei. O que motivou essa decisão do STF? Por que mulheres trans, travestis e casais homoafetivos formados por homens também vão poder ser protegidos pela Maria da Penha? Agora em fevereiro, você também já disse isso, né? O STF, por unanimidade, decidiu que, dentro do conceito de mulher da legislação, nós devemos entender também casais homoafetivos masculinos, ou seja, formado por dois homens, e aí desde que um destes homens, qual seja o vítima, a pessoa, né, vítima de violência, esteja numa situação de subalternação, de subalternidade, né, as mulheres que são travestis e as mulheres transgênero, que são aquelas que têm, né, apesar de sexo biológico masculino, elas se apresentam socialmente, elas se comportam, elas têm a presença ali feminina no seu dia a dia. O STF tomou essa decisão a partir da provocação que ele teve numa ação que é chamada de mandado de injunção. O que significa isso?
percebeu-se no ordenamento jurídico brasileiro uma omissão do Estado, o Estado, diga-se, Congresso Nacional, né, na legislação, trazendo, como tem a Lei Maria da Penha, legislação específica para atender esse grupo de pessoas, casais homoafetivos masculinos, pessoas travestis e mulheres transgênero. Então, o STF, ao reconhecer realmente essa omissão, entendeu pela extensão da aplicabilidade de todas as medidas protetivas, né, de garantia de direitos da Lei Maria da Penha a esse grupo em relacionamento afetivo também. Professora, você começou falando aí, né, o ministro Alexandre de Moraes destacou que também podem existir relações de poder e de subalternidade entre os casais homoafetivos. Como então que isso se relaciona com a Lei Maria da Penha? Se relaciona justamente porque a origem da legislação se dá a partir do papel de gênero da mulher, né? Da situação que mulheres enfrentam na sociedade, nos seus relacionamentos afetivos, de subalternidade, né? De compreensão de que são mais fracas, mais vulneráveis e que, portanto, merecem uma proteção especial diante dessas violências. Lembrando que essas violências, elas são múltiplas, de acordo com a lei, né? Então, nós temos a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial ou a moral. E aí, esse reconhecimento do STF, ele traz para a gente a compreensão de que essa percepção de gênero social não se dá em razão absoluta, né, vinculado obrigatoriamente ao sexo biológico da pessoa. Significa que a pessoa pode ser do sexo biológico masculino, mas cumprir papéis de gênero de subalternidade como o feminino, e por isso a lei deve ser aplicada a ela. Muito interessante. E professora, dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação mostram que entre 2018 e 2021 aumentou a proporção de casos de violência contra mulheres e pessoas trans dentro de casa. A ampliação da Lei Maria da Penha é um avanço na proteção desse grupo, travestis e transexuais? Com certeza, né? Porque eu penso, esses dados que vocês trazem são bem interessantes, mas a gente tem também os dados do Atlas da Violência, do IPEA, deste ano, que traz dados de 2022, 2023, de violências sofridas, inclusive em ambiente familiar, doméstico, né? E a gente percebe que houve um aumento de 35% no caso de violência contra homossexuais e bissexuais e 43% de casos de violência contra transexuais e pessoas transgênero. Então, quer dizer, a legislação ela vem justamente reconhecer que no ambiente doméstico nós temos um número maior de violência contra essas pessoas, além do que reflete o que socialmente também temos de violência. Lembrando que neste caso a gente precisa fazer um recorte de raça, porque o próprio Atlas de Violência também traz esses dados para a gente, e nesse recorte de raça a gente não tem dúvidas de que mulheres negras jovens são as que mais sofrem violência no âmbito familiar. E falando agora na proteção das vítimas, o presidente Lula sancionou a lei que permite monitoramento de agressores de mulheres por meio de tornozeleiras eletrônicas. Como essa ação pode auxiliar na segurança da vítima após o afastamento do agressor? Porque justamente uma das medidas protetivas é justamente esse afastamento, a proibição, né, de que o agressor se aproxime da vítima. E a pessoa tem ali essa medida, ela fica, né, muitas vezes a gente imagina um papel, né, de um juiz determinando que o agressor não chegue perto da vítima, não se aproxime, e quando vê ele se aproxime, o que a gente tem para fazer? Tem só um papel dentro de uma bolsa, né? Então, essa medida é uma medida que vai notificar as autoridades públicas, seja o judiciário, a polícia, quem estiver ali acompanhando, né, a pessoa que está portando aquele dispositivo, para que, uma vez se aproximando da casa da vítima, do seu trabalho ou de ambientes onde que ela normalmente circule, que haja a possibilidade de verificação e de impedimento que socorra ou, né, de evitar de forma mais ágil que eventuais novas agressões ocorram.
E, professora, mesmo com essa ampliação da Maria da Penha, ainda é necessário elaborar leis específicas que cubram as particularidades desses grupos, não é mesmo? Juridicamente, a decisão do STF já tem força e validade suficiente, né? Acontece que, do ponto de vista social, essa decisão nem sempre é vista, né, de uma forma efetiva. Então, é lógico, né, acho que é socialmente mais aceitável que uma legislação oriunda do Congresso Nacional, protegendo, né, e promovendo o direito das pessoas que vivem relações homoafetivas, das pessoas travestis e pessoas transgênero, seria muito mais efetiva, né, do ponto de vista de cumprimento e reconhecimento social. Eu queria só dar um exemplo para que vocês entendam. O STF também reconheceu a possibilidade de famílias homoafetivas. O STF reconheceu em 2011 a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo. O STJ, que é o outro tribunal, né, superior brasileiro, inferior ao STF, reconheceu a possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nenhuma dessas duas formas de construção de família estão previstas em lei. Mas a gente vive, porque o CNJ regulamentou e todo mundo sabe que as pessoas do mesmo sexo podem se casar. E aí vejam, socialmente não sabemos, ou não sabíamos até essa entrevista, né, que as pessoas podiam ser protegidas de violência, essas pessoas podiam ser protegidas de violência doméstica nesse relacionamento, né? Então a gente precisa, às vezes, de ter uma legislação para socialmente garantir a aplicabilidade, mas juridicamente o efeito já está garantido com a decisão do STF. Que bom saber disso, professora. E, Yara, para a gente finalizar, a extensão da Lei da Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos, travestis e mulheres trans é uma maneira do Estado garantir a proteção doméstica de todos os grupos familiares, né? Justamente, é uma forma do STF, né, contar, né, tanto para o pessoal, né, lá do Congresso Nacional, como para o pessoal da sociedade, que vivemos num Estado democrático de direito, que nós precisamos garantir que todas as pessoas tenham o seu projeto de vida amparado por esse Estado democrático e que as pessoas podem livremente escolher as várias formas de família existentes no nosso ordenamento, dentre elas famílias heterossexuais, famílias homoafetivas, famílias que às vezes fogem um pouco do que a gente está acostumado, mas que são garantidas constitucionalmente, inclusive quanto à vedação de violência em seu âmbito. Perfeito, Yara. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E se você está vivenciando ou sofreu alguma situação de violência doméstica, denuncie pelo 180 ou 190. Caso presencie situações que possam indicar violência doméstica, também é possível fazer uma denúncia anônima pelo Disque 100. Continue acompanhando a programação da TV UFOP pelo nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.